Foi indiciado ontem o motorista que fugiu sem prestar socorro após atropelar uma idosa de 66 anos na faixa de pedestres em Miguelópolis. Nós mostramos esse caso aqui no Balanço Geral. Ele aconteceu no dia 29 de maio e a idosa não sobreviveu. Agora quem vem ao vivo comigo é o repórter Guilherme Gonçalves, que tem todas as informações e atualizações desse caso. GG, o que é que disse aí o inquérito? Bom dia para você, GG. Oi, Pasquim, bom dia a você, a todos que acompanham o Balanço Geral. O delegado de Miguelópolis, responsável por esse caso, encerrou o inquérito policial e indiciou o motorista, o Juvenildo, ele que tem 39 anos, por homicídio doloso, ou por dolo eventual, que é quando se assume o risco de matar. Isso porque ele estava dirigindo o carro com algumas irregularidades no veículo, alguns problemas também no automóvel e, claro, ele fugiu do local do acidente, negou o socorro à vítima, então por isso o delegado também entendeu que não havia ali um risco à integridade física do motorista e por isso entendeu também que ele fugiu do local e poderia ter prestado socorro. Por isso também assumiu esse outro risco de causar a morte dessa mulher de 66 anos. Esse caso aconteceu no mês passado, nós temos imagens, uma câmera de segurança flagrou tudo e a Nilza Maria de Jesus Pereira tinha 66 anos. Ela morreu após dar entrada no hospital com ferimentos graves do acidente. As câmeras flagraram o momento que a aposentada olha para os lados, espera um veículo passar pela avenida, tenta atravessar na faixa de pedestres quando é atropelada pelo carro de Juvenildo e depois esse motorista deu marcha ré e fugiu sem prestar socorro. A Polícia Militar recebeu denúncias, chegou inclusive a fazer buscas pelo motorista na casa dele. O carro foi apreendido na garagem e ele não estava em casa. O Juvenildo não foi encontrado, a esposa foi chamada para prestar depoimento e relatou que o marido foi ao mercado fazer compras à noite. Quando voltou, não comentou nada com ela sobre o atropelamento. 4 dias depois do acidente, o Juvenildo se apresentou na delegacia de Miguelópolis. Desde então, ele tenta responder o caso em liberdade, mas depois do depoimento dele e também aí do laudo da perícia que foi realizado no carro, que estava ali sem freios, com os pneus dianteiros carecas e sem a luz de freio, a Polícia Civil concluiu as investigações. Então o inquérito já está com a Justiça e o Juvenildo foi indiciado por homicídio doloso, negativa de socorro e fuga do local do acidente. Se condenada, as penas podem chegar a 20 anos de prisão. Então o Juvenildo José da Cruz, de 39 anos, pode pegar até 20 de cadeia. E o delegado que investiga esse caso, o Dr. Telismar Júnior, de Miguelópolis, ele enviou um vídeo aqui, falou com a Record, com o Balanço Geral e explicou, Pasquim, sobre essa decisão aí, desse indiciamento por homicídio doloso a esse motorista. A Polícia Civil de São Paulo, por meio da Delegacia de Polícia de Miguelópolis, concluiu investigação e inquérito policial referente a um atropelamento ocorrido no dia 29 de maio, que vitimou e levou a óbito uma senhora de 66 anos. Essa senhora atravessava a rua na faixa de pedestres quando um veículo Fiesta colidiu com ela, parou em cima de sua costela e acabou por dar ré e se evadir do local sem prestar socorro para fugir da responsabilidade que pudesse ser atribuída. Tá? As investigações apontaram, após a conclusão dos laudos periciais, o laudo necroscópico sobre o cadáver da vítima e o laudo feito sobre o veículo, que no momento dos fatos o veículo não possuía freios, estava com os pneus absolutamente carecas, notadamente os pneus dianteiros, e que estava em condições irregulares para trafegar. Essas circunstâncias, aliadas à indiferença do autor sobre a conduta, fizeram com que as investigações fossem concluídas no sentido de que há homicídio doloso e não uma mera negligência. Isso porque esse autor, ele assumiu o risco de produzir o resultado morte na medida em que já trafegava, ele é proprietário desse veículo ao menos desde 2023 e já trafegava com esse veículo em condições irregulares. Tá? A versão apresentada pelo investigado, ora indiciado, é no sentido de que se evadiu do local por ter medo de ser linchado. Mas as investigações e o próprio vídeo apontam que no momento dos fatos não
não haviam transeuntes, não haviam pessoas naquele local e, portanto, essa versão não socorre o investigado. Com o indiciamento, o inquérito policial foi encaminhado ao Poder Judiciário, onde poderá ser o indiciado processado pelos crimes de homicídio doloso, bem como pelo crime de fuga do local de acidente e o crime de negativa de socorro à vítima. Assim, as penas, caso condenado, podem ultrapassar os 20 anos de reclusão. E a Polícia Civil reforça o seu compromisso com a duração razoável da persecução penal, a duração razoável do inquérito policial, considerando inclusive esse fato havido no final do mês de maio, né, e a conclusão das investigações já agora no mês de junho. E alerta também para que, em caso de acidentes ou de colisão de trânsito, as pessoas sempre tomem um cuidado, tenham a cautela de acionar, né, o socorro, acionar os serviços de emergência, seja no momento ou seja por celular, né, ainda que se estiver diante de situação de possível linchamento. Tá? Isso é muito importante, assim como também é importante permanecer no local e contribuir com as investigações. E a gente segue acompanhando esse caso, né? E a dona Nilza, ela que tinha 66 anos, né? A Nilza Maria de Jesus Pereira, ela era uma pessoa muito querida em Miguelópolis. Eu conversei, estive lá na época, falei com familiares que estavam revoltados com toda essa situação. Eles queriam ali, a qualquer momento, justiça. Então, no momento que a mulher desse homem chegou na delegacia para prestar depoimentos, falou que não sabia de nada, a família estava muito consternada, queria ali uma solução rápida. E agora a polícia, encerrando esse inquérito, já dá uma resposta rápida à família em poucos dias, aí cerca de 20 dias desde esse atropelamento. E agora resta saber, né, se o delegado vai pedir a prisão deste homem, se a justiça vai acatar, porque ele assumiu ali, como disse o delegado, né, o risco de causar um acidente grave com morte por conta dos defeitos no carro e também aí por essa negativa de socorro. E é importante reforçar que ele constituiu um advogado, o advogado acompanhou ali no depoimento, ele conversou na época também com a nossa equipe e disse que esse homem tinha medo ali de apanhar, de ser linchado e por isso fugiu do local do acidente. Caso aí que foi desmentido pela polícia, né, que foi atrás de novas câmeras de segurança, depoimentos de testemunhas e constatou que ele não tinha ali nenhum risco à própria vida. Então fica mais um alerta no trânsito, se acontecer um acidente, chamar aí o socorro, as autoridades que investiguem tudo certinho, porque ninguém sai de casa para cometer um acidente. Mas nesse caso aí, talvez uma ligação mais rápida para o socorro, ficar ali, acompanhar essa vítima, ter a chegada do resgate, poderia salvar a vida dessa idosa que infelizmente tinha acabado de sair há poucas horas de um velório de um outro familiar, estava consolando os familiares. Depois ela saiu de casa, cuidava do irmão doente que tinha sofrido um AVC, voltava para a casa dela quando aconteceu esse acidente e ainda por uma coincidência, alguns meses antes, cerca de aproximadamente um ano, ela tinha perdido o filho em um acidente também. Ele que era caminhoneiro, viajava, bateu o veículo, morreu nesse acidente. Então já são 2 traumas de acidente de trânsito na mesma família. E agora, claro, que nesse caso da dona Nilza, talvez uma tentativa de socorrer ela poderia ter feito toda a diferença, porque essa mulher chegou a dar entrada com vida ali em um hospital de Miguelópolis. Um trabalho rápido da Polícia Civil, que fez a perícia nesse carro, que encaminhou todos os laudos com urgência ali, que recebeu da Polícia Científica, do IML, os laudos ali do carro, também do corpo dessa mulher, para tentar entender e dar uma resposta o quanto antes para essa família que sofreu bastante em Miguelópolis. A gente viu aí Miguelópolis sendo foco nos últimos dias de alguns acontecimentos, o caso Nelson, e em meio a tudo isso, agora mais esse caso acontecendo aí, essa senhora que perdeu a vida, e a polícia conseguiu dar uma resposta rápida à família. Esse motorista responde aí então, por enquanto em liberdade, por homicídio doloso na direção de veículo, que é quando há a intenção ou se assume o risco de matar, fuga do local do acidente e omissão de socorro
penas somadas que podem chegar a 20 anos de cadeia. Isso tem que acabar. Tivemos a campanha recentemente do Maio Amarelo, com conscientização, com várias campanhas, orientação aos motoristas, simulações de acidentes que podem acontecer, de resgates de acidentes, de vítimas ali, simulações no meio da cidade. Então, a gente acompanhou e a gente acredita que talvez isso possa melhorar no futuro diante de tantos acidentes graves e fatais, Pasquim.